Ouvindo bem, hein? Bom, o estudo que eu tenho no coração é a respeito de comunicação, né? A importância da comunicação para nós cristãos, né? E o poder das palavras, né? Como nós colocamos as palavras, como nós promovemos vida ou até a morte, né? No nosso próximo, através das nossas palavras. Foi bem interessante o estudo de hoje de manhã, quando fala ali de Neemias, e fala de dois personagens, naquele capítulo 4, Sanbalat e Tobias. Esses dois homens, eles foram extremamente prejudiciais, né, para todo aquele povo que estava fazendo a reconstrução do muro. Então, hoje eu gostaria de estudar um pouquinho com os irmãos e meditar um pouquinho a respeito de como está a nossa comunicação, a nossa maneira de como estão as nossas palavras, né? O que nós temos falado, como nós temos falado. Eu gostaria de abrir com os irmãos, então, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 25. A palavra diz assim: por isso, vamos começar ali no versículo 23, para fazer sentido esse por isso, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós temos visto nessas últimas semanas, para quem assiste um pouco de televisão ou para quem gosta de notícias aí pelo mundo, né? Nós vimos aí uma reunião, há alguns meses atrás teve reunião da ONU, agora essas últimas semanas teve a reunião da COP26, né? São as reuniões aí que trataram de fome, miséria. Agora essas últimas foram reuniões aí que trataram do clima, né? De como o mundo está caminhando para o final aí, porque por causa das destruições, enfim, todos os problemas climáticos. E toda vez que eu vejo aquela cena com todos aqueles homens, né, que se dizem importantes, são presidentes e líderes dos seus países, e todos eles estão ali sentados na sua mesa, lendo lá o que deram para eles lerem, né, assumindo responsabilidades que acho que nunca vão assumir, porque a gente já está fazendo, eles já estão fazendo essa reunião há muitos e muitos e muitos anos e a coisa só piora, né?
Aí eles assumem lá seus compromissos de parar de emitir, de poluir a camada de ozônio, enfim, eles assumem vários compromissos e nunca cumprem nada, né? E eu fico olhando tudo aquilo ali, é tudo uma encenação, é tudo uma grande mentira, né? Aquilo ali é tudo uma grande mentira, porque se nós olhamos as questões proféticas que estão escritas na palavra, o mundo ele não tem mais saída, ele não tem mais para onde ir. Eu não sou um homem pessimista, mas se nós olhamos a palavra de Deus, a gente sabe que a tendência é piorar e só tem uma saída que é Maranata, né? Que o Senhor venha para reconstruir todas as coisas. Então, aquilo ali, a comunicação que eles usam ali é uma comunicação totalmente mentirosa, é toda falsa, né? Eles estão ali só para feito uns bonecos ali falando coisas que jamais eles vão cumprir. São mentiras. Quando a gente começou a ler aqui em Efésios 4, versículo 25, ele diz assim: "Por isso, irmãos, deixem a mentira." Por que deixa a mentira? Porque você tem que, no versículo 23, diz assim: "Porque você deve se renovar no espírito do vosso entendimento." E no versículo 24 diz que nós devemos nos revestir do novo homem, nos revestir de Cristo. E um dos primeiros sinais de que existe uma conversão, um revestimento de Cristo, é deixar a mentira. Nós deixamos o pai da mentira. Nós agora queremos falar a verdade, nós estamos ao lado da verdade, nós estamos revestidos da verdade, nós estamos com o Senhor. E o cristão, ele tem que colocar isso como meta na sua vida, né? Porque é difícil, existem costumes, eu acho que a mentira ela é um mau hábito do velho homem, né? E ela muitas vezes acompanha o cristão no seu desenvolvimento, na sua vida de santificação, e é necessário ir abandonando a mentira, é deixar a mentira de lado. A mentira nunca pode caminhar com o cristão. Isso é algo terrível, porque cada vez que nós mentimos, estamos voltando o nosso coração ao pai da mentira, estamos caminhando com o diabo e não com Deus. Então, o Paulo, ele começa aí essa instrução falando: deixe a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Somos membros uns dos outros. A mentira ela é tão destrutiva, tão maligna, ela vem do coração de Satanás, se dá para dizer assim, mas ela vem de dentro do inimigo e ela é tão destrutiva. E aqui o Paulo ele fala assim: se você fala mentira, se você pratica mentira na sua vida, você está destruindo o teu próximo, mas ele coloca aqui: somos membros uns dos outros. Você está destruindo o teu irmão, porque Paulo não está falando aqui do próximo incrédulo, ele está falando do próximo irmão. Você está dentro da igreja, você está dentro do convívio do povo de Deus. Se você está falando palavras mentirosas, você está destruindo o corpo de Cristo. É irracional, não faz sentido eu ficar me mutilando, ficar me machucando ou querer me matar. Isso não é racional. Então, como que nós podemos mentir uns aos outros? Se existe isso na nossa vida, ela tem que ser banida. A mentira deve ser banida. Não só no nosso dia a dia, com as pessoas, né, com as pessoas do mundo, né, mas dentro da igreja e dentro do nosso convívio, nós, né, com Deus. O relacionamento com Deus jamais pode ser um relacionamento embasado na mentira, porque Deus conhece a nossa vida, mas não existe, não tem como nós mentirmos para o Senhor. E mesmo que às vezes a gente ache que pode mentir, né? Mas isso deve ser abandonado, isso deve ser deixado de fora da nossa vida e muito menos acabar prejudicando o irmão ou prejudicando a igreja, o corpo de Cristo, por causa da mentira. Em contrapartida, devemos ser verdadeiros. Ele coloca aí no versículo 26 e 27 algo bastante interessante, ele faz uma ligação bastante interessante. Efésios 4, 26 e 27, ele fala assim: irai-vos e não pequeis.
Na nossa vida nós temos muitos motivos, né? Às vezes a gente acorda com o pé esquerdo, né? Que a gente fala, né? A gente acorda meio num dia nublado, né? E a gente acorda meio triste, né? Parece que o dia não dá certo, tá tudo meio esquisito. E aí qualquer coisa já é motivo de ira, né? Qualquer xícara de café derramada na camisa, né? Antes de ir para o trabalho, isso já é um motivo de grande ira. A gente fica chateado com isso, né? É comum, isso é normal. O complicado é o que vem depois, porque aqui o Paulo ele fala irai-vos e não pequeis. Então, a ira ela é algo que nos acomete, sim, porque somos carne. Mas o complicado é quando nós pecamos por causa da ira. Quando nós começamos a externar aquilo que está dentro de nós. Tem um versículo em Provérbios, capítulo 18, no versículo 2. Provérbios 18, versículo 2, diz assim: o insensato, ele não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu exterior. O insensato, ele tem prazer em colocar para fora aquilo que está no seu interior. Nós temos que cuidar com a nossa maneira de falar, com aquilo que nós falamos e da maneira como nós falamos, porque isso demonstra muitas vezes a nossa insensatez. Nós acabamos por pecar quando abrimos a nossa boca, sendo que às vezes a gente acaba se irando, mas se nós nos mantemos mudos, é algo que é uma ira passageira, é algo que nós vamos trabalhar dentro de nós. Ao passo que se nós falamos, aí o pecado está deflagrado, né? Ele está cometido. E aí acontece algo bastante complicado, porque ele fala assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando nós colocamos para fora, externamos a nossa ira e pecamos, nós precisamos colocar em ordem logo, o mais rápido possível. Eu até fiz uma brincadeira, né? Já que está aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, então vamos começar a se irar só depois das 7 horas da noite, né? 8 horas da noite. Daí a gente deixa só para outro dia, né? Mas não é essa a intenção. A intenção é que não se prolongue o problema. Uma vez que você já se irou, uma vez que você já pecou, colocou para fora a sua ira, isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Por quê? Porque nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós falamos aí agora que o Satanás é o pai da mentira. E ele também é aquele que, de onde vem, ele é a origem do pecado, ele é a origem do mal. E cada vez que nós estamos em pecado, nós estamos caminhando de mãos dadas com Satanás. E estamos dando lugar para ele tomar conta da nossa vida e adentrar na nossa vida. E cada vez mais tomar conta do nosso coração. E a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Porque muitas vezes a gente recebe ou a gente fala uma palavra dura, nós acabamos pecando e o tempo vai passando no coração do outro. E aquilo vai aumentando de volume, né? Às vezes você fala uma palavra que foi uma palavra ruim e lá dentro do coração, Satanás vai trabalhar no coração que sofreu aquilo, né? O irmão, para quem nós falamos algo errado, a nossa família, o nosso filho, a nossa esposa, com todos. A gente fala uma palavra e Satanás usa aquilo no coração do outro e aquilo vai crescendo. Aquilo é uma raiz de amargura que é plantada dentro de nós e aquilo vai sendo regado e vai crescendo essa raiz de amargura. E Satanás vai regando essa plantinha. Então nós temos que fazer ao máximo. Primeiro, não nos irarmos, mas se irarmos, não externarmos a nossa insensatez.
porque estamos machucando o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa família. Se acontecer de fazermos isso, o mais rápido possível, reverta essa situação. Porque senão você vai estar deixando uma brecha muito grande para que Satanás trabalhe. Não só no coração daquele que é ofendido, mas também no nosso coração. Então a gente precisa resolver isso o quanto antes. Veja que interessante como Paulo é sábio nessa questão. Aí, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a palavra que for boa para edificar. Aí também eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 18, mais uma vez, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Paulo fala a respeito da palavra torpe e da palavra para edificar. E Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja, irmãos, que poder nós temos na nossa palavra. A morte e a vida estão na nossa língua, nas nossas palavras. Nós podemos produzir vida com aquilo que nós falamos. Se nós pregamos a palavra, se nós pregamos aquilo que vivemos, né? Se pregamos Cristo, estamos realmente revestidos do novo homem, tudo que falamos está promovendo vida. Ao passo que, se estamos longe do Senhor, estamos longe da vida, que é o próprio Senhor Jesus, nós começamos a promover a morte. Antigamente, os reis e as pessoas importantes, né? Elas, com uma palavra, elas assassinavam milhares de pessoas. Elas assassinavam. Nero mesmo matava cristãos com uma palavra. Ele falava, matem. Pronto. E morriam. Nós não somos muito diferentes porque nós temos na nossa boca o poder de promover vida quando falamos a respeito do Senhor. Mas e quando nós falamos palavras torpes? Desculpem o cachorro aí, que ele gosta de participar. Quando Paulo fala a respeito de palavra torpe, o que é essa palavra torpe? É palavra inútil. Palavra inútil. É uma palavra que não precisa ser dita. É uma palavra que deveria ter ficado guardado dentro de nós. A gente até tem vontade de falar, mas é uma palavra inútil. Então não se fala. Por quê? Porque você pode começar a promover morte no seu próximo. Você pode começar a promover destruição no corpo de Cristo. Isso é terrível. Tanto que aqui Paulo ele ainda fala que ele faz a ligação entre o versículo 29 e o versículo 30. Se a gente for colocar dessa forma, nós podemos falar assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais o Espírito de Deus. Quando nós estamos proferindo palavras de morte, palavras inúteis que não produzem nada a não ser o mal, nós estamos entristecendo o Espírito do Senhor. Porque não são palavras que vêm de Deus, são palavras que vêm do inimigo, são palavras do mal. Vamos ver Provérbios 6. Hoje eu estou em Efésios e Provérbios aqui. Provérbios 6 tem 6 coisas que Deus aborrece. 6 coisas que Deus aborrece. Mas tem uma que Deus abomina. A alma de Deus abomina. Provérbios 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa que Deus aborrece: olhos altivos, olhos arrogantes, olhos que desejam cada vez mais, né? Segunda coisa que Deus aborrece: língua mentirosa, língua de morte, mas Deus aborrece. Terceira coisa: mãos que derramam sangue inocente. Muitas vezes estamos com as nossas mãos cheias de sangue, irmãos, porque somos assassinos de irmãos. Se nós, o Senhor diz que nós somos
considerados assassinos quando chamamos o nosso irmão de tolo ou coisas assim. Nós somos assassinos, temos nossa mão cheia de sangue. Temos que ter cuidado. Mais uma coisa que Deus aborrece. Quarta, coração que trama projetos iníquos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta coisa que Deus aborrece, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima coisa, essa, a alma de Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Terrível isso. Quando aqui o Paulo está falando que não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil, muitas vezes essa palavra, ela não precisa ser dita. E quando é dita, ela acaba promovendo discórdia, acaba promovendo fissuras, divisões no corpo de Cristo. Não é à toa que a igreja, a única igreja do Senhor, ela começou com aqueles irmãos se reunindo lá em Atos. Era um só corpo ali, aqueles irmãos. Veio lá das profundezas essa história de religião. E hoje nós somos, se olharmos para o mundo, existem milhares e milhares, se não milhões de religiões. Da onde vem isso? Divisão após divisão, divisão após divisão. Contendas atrás de contendas. Um querendo achar que um é certo, o outro que é o certo, um pensa assim, o outro pensa assado, não conseguem andar juntos, não há acordo, então há divisão. E o corpo de Cristo ele vai sofrendo, porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma. Foi assim que surgiu. A alma de Deus abomina isso. Ao passo que nós temos que promover palavras de edificação. Edificação. O irmão Roland falou há 2 domingos atrás, dois domingos atrás, ele falou a respeito dos dons, né? Domingo de manhã, dos dons. Aqueles irmãos lá em Neemias, usando os seus dons e trabalhando na reconstrução do muro, lá, os perfumistas, os ourives, enfim, eles estavam todos trabalhando lá para construir. E se nós voltamos aqui em Efésios, no capítulo 4, nós vemos que, no versículo 11, ele diz assim: o Senhor mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Qual a finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a finalidade do dom. O Espírito Santo ele trabalha para unir o corpo de Cristo. Ele trabalha na salvação do homem. E ele trabalha também para que o cristão esteja andando com Deus e ele possa exercitar os seus dons para edificar o corpo de Cristo. Ao passo que as palavras torpes e palavras inúteis, elas promovem a divisão, a desconstrução do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, é tão importante essa questão das palavras. Se nós, me deixa abrir em Neemias, no capítulo 4, que o irmão Edilson falou hoje de manhã. Vamos abrir ali em Neemias 4, porque tem algo muito interessante aqui. Neemias capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Olha essa palavra, ardeu em ira. E ele se indignou muito e escarneceu dos judeus. No versículo 2 ele diz assim: então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Vão renascer dos montões de pó? As pedras que foram queimadas? E aí, no versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse:
Olha as palavras. E disse: ainda que vocês edifiquem, vindo uma raposa, vai derribar o seu muro de pedra. Olha, pessoal, esse muro aí que vocês estão fazendo é tão fraco que uma raposinha vai chegar e vai derrubar esse muro. O Sambalate falava assim: o que vocês acham que vocês estão fazendo? Tem um perfumista, tem um ourives, tem um sacerdote edificando um muro. Vocês são fracos. Vocês vão sacrificar? Vocês vão pedir para que vão oferecer sacrifícios para que Deus ajude vocês? É isso que vocês vão fazer? Vocês querem fazer esse serviço em um só dia? Vocês vão renascer do pó, essas pedras? Olha essas palavras. Não são palavras inúteis? Não são palavras torpes? Para que serviram essas palavras? Só para desconstruir, só para desanimar, né? Foi o que o irmão falou hoje. Estava na metade do muro, é aí que o inimigo vai agir. E cuidado, irmãos, porque o inimigo muitas vezes age através de nós, através das nossas palavras, através daquilo que nós, no momento de ira, nós externamos na nossa insensatez. Dizem que as palavras más, né, as palavras torpes, elas são como um travesseiro de penas, que você sobe em cima da montanha e você abre o travesseiro e solta as penas pelo ar, né? E você vai soltando as suas palavras da maneira que você quer. E quando você se arrepende disso, você tem que sair ajuntando as penas. Não tem mais. Não consegue mais ajuntar. O estrago já está feito. E é só a misericórdia de Deus que pode reconstruir corações feridos, corações que foram machucados pelas nossas palavras torpes. Por isso também diz ali, no versículo 29, diz que saia da nossa boca unicamente a palavra boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça. Olha que diferença, irmão. Palavras que transmitem graça. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por um presente maravilhoso que Deus nos deu. As nossas palavras, elas devem ser cheias de graça. Eu diria até mais, palavras cheias de misericórdia. Se somos ofendidos, né, não tem nada melhor do que o retorno, né, devolver o bem contra o mal que nos foi feito. E assim nós conseguimos falar palavras de graça e misericórdia para aquele que nos ofende. Diz em Provérbios 15, versículo 1, diz assim que a resposta branda, tranquila, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela dá vazão à ira, né? Então, que as nossas palavras sejam cheias de graça, misericórdia, que nós possamos ter essa sensatez dentro de nós, estarmos revestidos do Senhor para que nós não venhamos a falar essas palavras torpes, palavras inúteis. Mas, irmãos, tudo que eu falei aqui até agora, eu quis apenas demonstrar o problema, né? Estamos falando do problema. Qual é o problema? O problema são as nossas palavras, é aquilo que sai da nossa boca. E aí, o Senhor fala muito a respeito disso em Mateus, capítulo 12. Mateus 12. E aí a gente pode pensar, né? Bom, então, para eu não falar mais palavras torpes, vou me calar. Não vou mais falar nada. E aí eu não corro mais o risco de falar palavras torpes. Será que é assim que funciona? O que está lá em Mateus 12, versículo 34? O Senhor fala lá para os fariseus, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. No capítulo 15, versículo 11, o Senhor ele também fala assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. E ainda em Tiago,
Tiago capítulo 3, no versículo 11, Tiago fala assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Qual que é a solução aí do nosso problema com as nossas palavras torpes, nossas palavras más, nossas palavras que não produzem edificação? Qual que é o problema? Será que então vamos parar de falar? Eu coloquei aqui, vamos fechar a torneira ou vamos tratar a fonte, né? Não tem como uma fonte você ir pegar água um dia, ela tá doce. No outro dia você vai, ela tá salgada. No outro dia você vai estar doce de novo. Não tem como. Como que o cristão um dia ele fala palavras tão meigas e suaves e no outro dia ele está falando só desgraça, só porcaria, aí no outro dia está falando palavras doces de novo? Como é que pode isso? Será que é certo isso? Ou será que nós temos que olhar um pouquinho para dentro de nós e verificarmos se realmente estamos andando em espírito? Paulo, ele fala aqui, ele dá a solução aqui no capítulo 4 de Efésios. Ele coloca aqui no capítulo 5, versículo 1. Eu entendo que essa é a melhor maneira de consertar tudo isso. É consertar a fonte da água. Consertar o problema do nosso coração. É falar aquilo que o coração está cheio. Efésios 5, versículo 1, nós lemos: "Sede, pois, imitadores de Deus." Imitadores de Deus. E no versículo 2 ele fala assim: "E andai em amor." E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Irmãos, duas coisas: imitadores de Deus, andando em amor. Hã? Solução, né? Como que nós vamos ser imitadores de Deus? Conhecendo Deus. Você só consegue imitar alguém que você conhece, né? Tem lá os trejeitos, você tem esses que fazem imitação de voz, né? Eles têm que ficar ouvindo muitas vezes a voz da pessoa para conseguir imitar. Mas é uma imitação que não é externa, é uma imitação do coração de Deus. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos pensar como Deus pensa, agir como Deus age. E, acima de tudo, andar conforme Ele anda. Quanto mais nós conhecemos de Deus e quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós vamos ser imitadores de Cristo. Mais nós vamos andar em amor, como também Cristo nos amou. Essa é a maneira de tratar as nossas palavras. Essa é a maneira de tratar o nosso coração. Não adianta você parar de falar, você nunca vai conseguir parar de falar. Você se comunica na igreja, mas você se comunica durante a semana com várias pessoas. Só que quando o nosso coração estiver cheio de Cristo e cheio de Deus, nós vamos começar a produzir água doce. A nossa fonte vai ser doce. Nós vamos falar palavras úteis, palavras que são que promovem edificação. Tem sempre uma frase que é bastante divulgada, né, que a gente também já falou entre nós aí. Antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa se perguntar o que Jesus faria. Será que Jesus faria o que eu vou fazer? Né? Será que Jesus faria o que eu fiz agora? Então, vamos colocar mais um aí nessa frase. O que Jesus falaria? Será que Jesus falaria o que eu vou falar? Está no meu coração falar isso. Será que Jesus falaria isso? Vamos contar um pouquinho antes de falar. Vamos contar até uns 10 antes de falar. Não é à toa que nós temos duas orelhas e uma boca, né? O próprio Tiago, ele fala assim que o homem seja tardio em falar e pronto em ouvir e tardio em se irar. O próprio Tiago falou isso. O homem seja tardio em falar e pronto em ouvir. Muitas vezes nós estamos ouvindo alguém, né? Já a pessoa está falando com a gente já está manipulando a resposta, né?
A gente já está pensando no que vai responder para ela. Nem ouviu ainda o que a pessoa falou. A gente já está pensando no que vai responder para ela, porque a gente acha que a nossa resposta é a melhor, né? A gente acha que nosso pensamento é melhor do que o do outro, né? Então eu já vou dar uma lição de moral nele. Mas Jesus, eu acho que não faria isso. Jesus não falaria dessa forma. Eu espero que, com a graça do Senhor, no próximo domingo, eu estou escalado para a reunião da manhã, e é uma reunião muito bonita, né? É uma reunião muito bonita, porque está falando de uma grande obra que foi feita em Israel, e o título do meu estudo ali, o irmão colocou reabibliamento, né? Nós precisamos de um reabibliamento, nós precisamos realmente nos voltar para as Escrituras, mas nós precisamos também, irmãos, nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos começar a ter o Senhor morando na nossa vida de uma maneira ativa. Ele tem que ser o dono dessa casa aqui. Ele tem que ser o dono do Daniel. Ele tem que controlar a minha palavra, ele tem que controlar a minha mente, ele tem que controlar as coisas que nós fazemos, que nós pensamos em fazer. Os nossos planos têm que ser controlados pelo Espírito Santo, né? É dessa forma que a gente vai conseguir ser imitadores de Deus. É dessa forma que nós vamos que nós vamos andar em amor, que nós vamos conseguir proferir palavras de edificação. Não é com as nossas próprias forças, não é com o nosso próprio entendimento. Não é assim. Nós precisamos ser ungidos, ter a unção do Espírito. Nós precisamos ter o poder de Deus habitando em nós. Só para terminar ali também, o irmão, o Edilson, ele falou a respeito da fé, né? Em Efésios 6, hoje eu estou só em Efésios aqui, mas em Efésios 6 ele fala a respeito da de, armadura de Deus, né? Só que no versículo 10, antes dele falar da armadura, ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor na força do seu poder. Na força do seu poder. Veja que coisa impressionante, amor. Irmãos. Veja que coisa impressionante. No demais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós vamos nos fortalecer no poder de Deus, se não é através do Espírito Santo de Deus? Precisamos deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa casa. Ele tem que tomar conta de todos os cantos da nossa casa. Ele tem que tomar conta da nossa língua. Não é expulsar e tirar o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, sai da minha casa porque eu não estou conseguindo dar conta da minha língua, não. Eu gosto de falar só besteira. Você não tem como mudar isso. Não. A gente precisa ser fortalecido no poder de Deus. Então, irmãos, essa mensagem dessa noite, o Senhor colocou no meu coração essa questão da nossa comunicação, como ela tem sido. Eu acho que a gente pode meditar bastante nisso, né? Como tem sido a nossa comunicação com as pessoas de fora, com os irmãos na igreja, como tem sido a nossa comunicação com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Será que ela tem sido agressiva? Será que são palavras torpes, palavras que promovem desconstrução, que entristecem o Espírito Santo? Ou são palavras que saem do coração de Deus? Então, que Deus possa nos abençoar e que a gente realmente possa começar a praticar, né? Porque não é só imitar, ser imitadores de Deus, mas nós devemos andar. E o andar, ele quer ação. Ele exige uma ação. Mova suas pernas. Andar. Precisamos praticar, então, essa questão aí das palavras. Que Deus possa nos abençoar.